E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos começando aí mais um vídeo, né? Trazendo para vocês aí mais um assunto aí que eu desenvolvo em sala de aula com meus queridos, minhas queridas alunas, certo? Então, assim, é sempre importante, né, pessoal? Acho que a gente trazer aí algumas questões, né, para serem discutidas, questões importantes, né, que fazem parte aí do nosso dia a dia, do nosso contexto, tá? Então é bem interessante, tá? Muito importante. Então eu, como um professor da área de ciências humanas, né, a gente tem, acredito que esse dever, né, de trazer essas algumas questões que são importantes, né, fulcrais, né, para a nossa sociedade, tá? Bom, pessoal, então a ideia é falar um pouquinho qual outra questão, né, importante que a gente debate com os alunos, tá? Então, eu trouxe, né, pessoal, recentemente eu estou desenvolvendo com algumas turmas, tá, a noção de banalidade do mal, né, que é um conceito aí muito importante, desenvolvida pela filósofa alemã Hannah Arendt, né? Ela, ela desenvolve esse conceito, certo? A partir do julgamento do Eichmann, né? Do, que é uma pessoa que havia participado de todo aquele processo da solução final, seria aí a pessoa que teria, de certa forma, estabelecido aquela logística, né, para concentrar os judeus e dos campos de concentração levar esses judeus para, de fato, para o extermínio, né, a famosa solução final, né, colocada em prática aí pelos nazistas aí durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a gente está tratando essa questão, né, a questão que é um conceito, né, o conceito da banalidade do mal, como eu falei para vocês, tá? O Eichmann, ele é uma pessoa então que fez parte desse núcleo duro aí dos nazistas, né? E acabou, depois que a guerra acabou, ele acabou saindo da Alemanha e vindo aqui para a América do Sul, para a Argentina, onde ele constituiu família, tal, enfim, né? Tinha aí uma vida normal, tá? Até ele ser pego, né? Até ele ser capturado pelo Mossad, né? Que é o serviço secreto israelense, e ser levado para Jerusalém para ser julgado. Né? Isso aí, se não me engano, aconteceu nos anos 60, tá? E a Hannah Arendt, né, galera, que é essa filósofa, né, essa pessoa que escreveu, né, bastante sobre a origem, né, do sistema nazista, né, como que isso se desenvolveu, como que isso foi possível, ela resolveu acompanhar, né, esse processo, esse julgamento do Eichmann, né, ela foi lá para Jerusalém e para acompanhar todo esse processo, todo esse julgamento, tá? E aí, que ela desenvolveu a ideia dela, né? Por quê? Porque ela acreditava, né, que quando ela entrasse em contato com essa pessoa, né, ela acreditava que ele seria uma pessoa, né, que ela veria uma pessoa desequilibrada, um psicopata, uma pessoa extremamente violenta, né, uma pessoa sem escrúpulos, um monstro, certo? E o que se percebeu ao longo desse julgamento, né, do Eichmann, dessa pessoa, foi que era uma pessoa assim, vamos colocar algumas aspas, né? Uma pessoa normal, que tinha uma vida tranquila, né? Em Buenos Aires, quando ele foi pego, que falava com a maior tranquilidade do processo todo, de como foi ali a famosa solução final, como eu estou falando para vocês, de uma forma bem tranquila, expondo as questões, né? Colocando as questões de uma forma assim, super sossegada, como se aquilo não tivesse, né, aquilo que ele fez, aquela atrocidade que os nazistas fizeram e ele participou, a magnitude, né, que deveria ter e, né, o arrependimento nada, certo? Então isso de fato espantou a Hannah Arendt, né, pessoal? Então ela percebeu que aquela brutalidade, aquilo que eles fizeram, certo? Era passível de uma pessoa normal fazer, dependendo das circunstâncias em que aquela pessoa estava inserida. Né? No caso, essa pessoa, né, e várias pessoas estavam inseridas ali naquele contexto, né, do desenvolvimento do regime nazista, né? Um contexto aí que a gente sabe aí, a gente estuda um pouco aí de história, a gente sabe que foi um contexto extremamente horroroso, violento,
trágico, né, um contexto assim de repúdio total, né, o que aconteceu. E mais é isso que é o mais assim chocante, né, porque eram pessoas assim normais, pessoas que tinham ali uma certa fora daqueles ambientes, né, de violência, fora daqueles ambientes cruéis, eles tinham uma socialização, eles se socializavam, tiravam fotos, almoçavam, né? Então tinham seus cachorros, desenvolviam, né, nesse sentido uma empatia uns pelos outros, né? Uma empatia, eram pessoas lidas, liam bastante, então é muito espantoso, né, pessoal? Ela ficou muito espantada ao perceber essa crueldade, né, como que isso teria sido possível, né, nessas pessoas, certo? Então, ela é uma questão, né, uma questão para ser discutida, uma questão aí, acredito, né, para ser debatida nos nossos dias, certo? Porque aquela coisa, né, a gente normaliza, a gente normatiza, ou melhor, normaliza situações que não deveriam ser normalizadas, acabam passando aí por uma certa banalização, a gente acaba vendo situações aí no nosso dia a dia, né, inclusive de políticos, né? Hoje no Brasil a gente vê um momento muito complicado, né, de pessoas fazendo maldades, né, sendo cruéis e sempre colocando o nome de Jesus, o nome de Deus na frente, como se isso fosse um passaporte, né, como se isso fosse um direito para que essas pessoas fizessem essas crueldades, né, sendo que Cristo, certo, nunca propagou violência, pelo contrário, certo? Então, essas são algumas questões, né, pessoal, que a gente resolve tratar aí em sala de aula. Eu acho que é muito importante, né, porque são questões aí que, como eu falei, elas estão presentes aí na nossa sociedade, certo? Existe uma demanda para a gente tratar e colocar essas questões no nosso dia a dia, certo? E para a gente perceber certos aspectos, né, da sociedade brasileira que são aspectos que caminham nesse sentido da crueldade, é, nesse sentido de apontar o dedo para as outras pessoas e olhar e falar, você é o culpado, a culpa do que está acontecendo é sua. Então, peraí, né? Será que a gente não está seguindo um caminho estranho? Será que a gente não está, né? A nossa sociedade não está seguindo um caminho esquisito, certo? A lá o que os fascistas, o que os nazistas fizeram aí há tempos atrás, certo? Então são questões aí para a gente debater, para a gente olhar, observar e perceber esses detalhes, né? Esses detalhes aí que fazem parte, né? Então aquelas questões, então a gente sempre traz uma situação, por exemplo, né, um farol, as pessoas vêm pedir comida, tal, entendeu? A gente, beleza, né? Mais um, coitado da pessoa, né? Tá, beleza. A Cracolândia, afinal, são pessoas aí que, né, pô, se perderam na vida. Vocês percebem? Então existe, né, a banalização nossa de cada dia, isso está presente, certo? A todo momento, isso a gente deve tratar, a gente deve trazer as questões, né, principalmente para estudantes, né, que estão ainda no ensino básico, né, que estão ainda formando aí a sua forma de pensar, que estão se desenvolvendo intelectualmente, socialmente, certo? Então, a exposição desse conceito, pessoal, ela caminha nesse sentido, né, a banalidade do mal, certo? Então, a gente sempre tenta fazer esse paralelo, né, passado, presente, tá? Então, a sociologia, a história, né, a filosofia, elas são disciplinas a arte, né, são disciplinas que permitem a gente ter uma visão um pouco mais crítica, né, dessa realidade que a gente vive, dessa realidade que a gente está inserido, né, para que a gente possa, de certa forma, atuar um pouquinho nessa realidade, né, apesar de no Brasil a gente, né, as pessoas comuns, né, terem aí uma dificuldade às vezes para se inserir, para debater questões e para atuar mesmo, né, no dia a dia politicamente. Então eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, né, trazer as questões para que as questões sejam debatidas e sejam que seja colocado algum tipo de luz, né, nesse sentido aí. Tá bom, pessoal? Bom, então é mais um vídeo, né, falando aí um pouquinho de como a gente trabalha alguns conceitos, algumas noções aí de sociologia, tal, história, filosofia em sala de aula,
certo? Sempre com muita teoria por trás, né? Sempre com muito fundamento, certo? Para poder, né, trazer aí para os alunos esse universo, né? Esse universo aí do conceito, né? Que muitas vezes é tão abstrato, né? E pegar esse conceito que eu acho muito interessante e trazer para o mundo real, para o mundo que a gente vive, né? Fazer esse trânsito aí, esse paralelo. Inclusive, a maior parte dos vestibulares bons, né? Os vestibulares que têm aí um nome, um certo nome, né? São vestibulares que gostam de fazer isso. Isso é muito importante, fazer esse trânsito, né? Passado, presente e futuro, tá? Isso é o ideal, isso é o que a gente preza, né? E a gente caminha então nesse sentido, tá bom? Galera, então muito obrigado aí por vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, dá um joinha e a gente traz aí mais vídeos para vocês, para a gente sempre desenvolver conteúdo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem bem, uma excelente noite, falou? E a gente vai se falando aí. Tchau, tchau.